Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós aqui estamos nessa jornada maravilhosa pelo purgatório, refletindo, meditando, contemplando sobre a penitência e a evolução, né, nas virtudes, abandonando o pecado e evolução nas virtudes, né? Nós que estamos aqui nesse segundo livro, nessa segunda parte da Divina Comédia de Dante Alighieri, que tem por título Purgatório. E aqui nós estamos no canto 13, isso mesmo, já estamos no canto 13, falta 20 cantos para o fim dessa jornada. E nós aqui estamos adentrando então no nível, na cornija, no círculo da inveja. Muito legal, você vai aprender muita coisa, assim como eu aprendi muita coisa aqui. Coisas a serem mudadas, transformadas e coisas a serem realmente agregadas, né, de virtude. Então é muito legal tudo isso que Dante aqui nos ensina, nos passa, nos ajuda nesse livro aqui. É claro que tudo isso aqui está escondido, está velado atrás de todo o simbolismo, significado de cada personagem, ou seja, está velado, está escondido nas entrelinhas. E é por isso que eu estou aqui, para revelar tudo isso para você que você possa beber melhor da obra e para que você realmente entenda melhor e verdadeiramente aquilo que Dante queria expressar, ok? Então é isso, gente. Vamos lá para a introdução do canto e depois todo o simbolismo e significado desse canto, ok? Canto 13. Chegam os poetas ao segundo compartimento, no qual estão os pecadores que espiam o pecado da inveja. Os invejosos têm os olhos costurados com fio de arame. Entre eles está Sápia, senhora de Siena, com a qual Dante fala. Olha só que legal, é bem interessante esse canto aqui. Os invejosos, eles estão com as suas pálpebras dos olhos costuradas, eles não conseguem ver. Chegando nesse nível, ele começa a ouvir vozes, como se fossem almas que passavam por eles e falavam algumas coisas. Não tem nada gravado na parede nem no chão, eles não veem nada, apenas paredes lisas. Mas ele escuta essas almas que meio que passam, essas vozes que passam, eles escutam. Aqui está o látego e o freio. Dessa forma funciona por quê? Porque as almas que aqui estão não conseguem enxergar, eles apenas ouvem. Então, existem 3 vozes que Dante ouve. A primeiro látego é: eles não têm vinho. Lembrando da generosidade de Nossa Senhora nas bodas de Caná da Galileia. Eles não têm vinho, porque o látego aqui é a generosidade e o freio é a inveja, né? O látego é incentivo à generosidade e o freio é o exemplo dos castigos aos invejosos, a inveja. Então aqui todo mundo está evoluindo, tentando evoluir, tentando purificar, evoluir na generosidade e purgar a inveja. Então aqui o primeiro látego é: eles não têm vinho. O segundo látego é: eu sou Orestes, que ele escuta também. E também o terceiro látego é aquele velho conselho e o mais poderoso de todos, referente à inveja e à generosidade, é: amai aqueles de quem o mal recebestes, ou seja, amai também até os próprios inimigos e rezai por eles. Então é isso, as almas aqui estão rezando para Nossa Senhora, né? A ladainha de Nossa Senhora, a ladainha de Maria e de todos os santos, né? Maria, ora por nós. Então ele chega e tá tudo vazio, tá tudo limpo, e ele só escuta esses látigos, esses conselhos aqui como vozes, ok? Então eles avançam e eles acham estranho: nossa, não tem ninguém aqui, o que tá acontecendo? Aí eles começam a escutar como orações: Maria, ora por nós. São Miguel e São Pedro, ora por nós, que é a ladainha de Nossa Senhora e de todos os santos. Eles estão aqui pedindo perdão e ajuda de todos os santos, né? Pedindo perdão a Deus e a ajuda de todos os santos, a misericórdia, né? A intercessão de todos os santos. Então, eles se aproximam e eles veem um monte de almas meio encostadas, um grupo de almas meio que encostadas na parede. Eles estão sentados com uma manta muito feia, muito rústica, tipo pedra, né? E com os olhos costurados com arame farpados. E eles estão ali, então, constantemente rezando.
A visão que Dante tem aqui, ele tenta expressar, é a visão própria de mendigos, porque nós estamos no nível, no círculo, na cornija da inveja. Ou seja, quem que vai invejar um mendigo? Então é essa imagem que eles têm por causa realmente disso. Ninguém inveja um mendigo, então eles têm essa aparência meio rústica, meio pobre, meio estranha ali, onde não aparenta nenhuma característica, nem nada assim de interessante que alguém possa invejar. Ok? Então ele começa a conversar ali, será que tem alguma alma aqui que é latina e que possa me explicar melhor o que está acontecendo aqui, como que eu posso avançar esse nível, aonde que eu posso chegar para ir para o próximo nível, para continuar minha jornada. Então uma mulher se aproxima e conversa com ele e explica que todas as almas ali são latinas, são da Itália, são daquele lugar, e ela explica a sua história ali. A gente pode, através dessa ideia, essa história de Pia, a gente pode entender melhor como que é a purgação desse pecado aqui. Porque eles não conseguem, como é uma montanha, é um penhasco, porque eles não conseguem enxergar, eles estão todos encostados na parede, né, dessa cornija, na parede desse caminho, né, nesse sentido. Eles estão então encostados por medo de cair da montanha, e eles estão com seus olhos ali lacrados, né, lacrimejando, porque eles estão sofrendo, eles estão purgando seus pecados, o pecado da inveja. Por quê? A inveja é o ódio à felicidade dos outros, segundo Santo Agostinho. O invejoso, ele teme os que lhe são superiores, por não serem iguais a ele e por serem superiores. Ele também teme os inferiores, porque os inferiores podem avançar e se tornar igual ou superior a ele. E ele teme os seus pares por ser justamente igual a ele. A inveja, ela difere do orgulho, pois é caracterizada pelo medo. O soberbo, ele não teme os seus rivais e adversários. Ele se acha superior a ele e acredita ser insuperável. O invejoso ele teme perder se ele admitir a superioridade dos outros. E os olhos eles estão fechados porque eles não conseguiram assistir em vida a felicidade dos outros. Não podem ver a luz. E estão aqui sempre com um constante medo e penar. São reduzidos a mendigos. Então a primeira voz é referente ao látigo de Nossa Senhora, o exemplo de generosidade de Nossa Senhora nas bodas de Caná da Galileia, onde ela pede, intercedendo a Jesus, ajuda para aquele casamento, já que eles não têm mais vinho, né? Então, nesse sentido, ela podia dar de ombros apenas, né? Fazer de conta que não é com ela, mas ela, mãe de todas as virtudes, ela foi generosa, intercedeu por aqueles que ela amava. Então, o segundo látigo é a voz que fala, eu sou Orestes, ou seja, a segundo látigo, que é essa voz que diz eu sou Orestes, é a preocupação pela felicidade dos outros, né, nesse sentido, porque quando Orestes, filho de Agamenon, foi condenado à morte, seu amigo Pílades se apresentou insistindo que era Orestes, ou seja, prezando pela felicidade do amigo, evitando então o pesar dele, né, o pesar dele. A terceira voz é o conselho de Jesus, amai os vossos inimigos e orai por eles. Mas aqui está escrito da forma diferente, né? Que é, amai aquele de quem o mal recebestes. É o mandamento da generosidade que está em Mateus 5,44. E é aconselhada a exercer e viver até com os nossos inimigos. Então aqui Dante se aproxima de uma alma e começa a conversar com ela, e ela começa a explicar para ele quem ela foi. O nome dela é Sápia, da família Bigose de Siena. Ela era de uma família de sucesso, vamos dizer assim, né? Uma família bem sucedida. Mas ela era muito invejosa. E ela mesma começa falando, eu me chamo Sápia de Siena, mas de sábia eu não era nada, não sou nada, né? Sápia, que é o nome que se refere à sabedoria, né? Sábia. E ela começa o seu discurso. A saber as desgraças dos outros me dava muita alegria. Me dava mais prazer que o meu próprio sucesso, ela fala. Eu só busquei a minha paz com Deus no último momento.
mas eu já tô aqui purgando meus pecados nesse segundo nível por causa das orações de Pierre Petinaio, que é um santo que foi canonizado pela igreja na época de 1800, né? Ela fala, graças a ele, porque ele se lembrou de mim em todas as suas orações. Ele era um santo, então, né, as orações dele ajudaram muito essa alma aqui, que de sábia não tinha nada. Aí ele fala assim, Dante fala assim, né, ele já reconhecendo os pecados nele, né, ele fala assim, bom, eu sou vivo ainda, mas creio que voltarei pra cá, né? Só que aqui nessa cornija eu vou ficar bem pouco tempo, porque não fui muito invejoso para com os outros, né? No meu tempo. Mas eu tenho medo mesmo da cornija da cornija do pecado abaixo, ou seja, a soberba. Então, ele fala, eu tenho medo mesmo da cornija do pecado abaixo, porque dele eu me sinto pesado. Eu me senti pesado nesse sentido. Então, Dante, se conhecendo, né, teme por ficar muito tempo aí nesse primeiro círculo, que é da soberba. Então, Sápia era de uma família bem sucedida de Siena, e ela tinha muita felicidade com a desgraça dos outros, mais do que os sucessos e bons empreendimentos dela. Então, ela odiava os sieneses, e ela, por incrível que pareça, ela é a tia paterna do Provenzano, que a gente viu naquele outro canto, né? E o Provenzano era capitão dos sienenses. E ela odiava os sienenses porque invejava o seu sobrinho, o Provenzano, o sucesso do seu sobrinho, o Provenzano. Então, de tamanha a inveja dela e essa raiva dos sienenses que ela acabou ela acabou torcendo pela derrota do seu sobrinho, pela derrota dos sienenses. Ou seja, ela, de tamanha inveja que ela tinha, ela torceu contra ela própria, contra seu próprio povo, contra sua própria família. Tamanha era a sua inveja, e vangloriou-se, né, ao saber que eles tinham sido derrotados na batalha contra os guelfos da Florença. Nesse caso aqui, ela é o exemplo do prazer cruel que a inveja faz diante da desgraça dos outros, ou seja, ela é o exemplo do prazer cruel que a inveja proporciona aos invejosos referente a desgraças e às infelicidades dos outros. Olha que pecado horrível, Jesus, credo. Então eles estão aqui rezando por Nossa Senhora, Maria ora por nós, São Miguel ora por nós, São Pedro rogai por nós, que é a ladainha de Nossa Senhora e de todos os santos, pedindo a misericórdia, né? Então, ela fala que o Pierre Petinaio, que na verdade é o Pedro, né? Ele foi um santo canonizado pela igreja. Ele realizava milagres, tinha grandes visões na época, e ele lembrou dessa alma, e por isso que ela já está aqui no segundo nível, na subida do purgatório para o paraíso, porque ela se arrependeu no último momento de tudo aquilo que ela sentia, daquilo que ela desejou e de todo o mal que ela fez. Ok? Então aqui, a inveja é o olhar para o outro e desejar a sua infelicidade, né? Ou seja, é o ódio da felicidade dos outros. Aquilo que os outros têm, aquilo que os outros são. A inveja, ela pode ser de bens externos ou internos, né? Nesse caso, ou seja, bens materiais ou bens intrínsecos. Então, e aqui representa muito bem essa mulher que faz se rebelar contra o próprio povo, contra a própria família, por pura inveja. E o quanto que a gente tem que cuidar do nosso olhar, né? Para o outro, para as coisas dos outros, para a felicidade dos outros. Existe um pecado que é pecado contra o Espírito Santo, lembrando que o pecado contra o Espírito Santo é o que leva à condenação e ao inferno, né? Existe um pecado que é desconsiderado e que é um pecado contra o Espírito Santo e que tem que ser confessado quando entendido, quando é percebido, que é o pecado da inveja da graça fraterna. Sabe as bênçãos, as graças, os dons, as coisas boas que Deus proporciona para o outro e a gente sente inveja? Isso é um pecado contra o Espírito Santo, gente. Existem alguns pecados que são contra o Espírito Santo e que clamam a justiça divina.
E um desses pecados contra o Espírito Santo se caracteriza pela a inveja da graça fraterna. O que é a inveja da graça fraterna? Quando eu sinto inveja porque Deus está abençoando o meu irmão e não a mim. Isso tem que ser confessado, porque é um pecado contra o Espírito Santo. Se você quiser, entra na Formação Canção Nova, tem um artigo sobre isso que é muito interessante. Os pecados contra o Espírito Santo, quais são e o que são, e como que a gente precisa conhecer para que a gente possa evitar. Por quê, gente? Porque o povo padece por falta de conhecimento, como dizia, né? A palavra de Deus, meu povo padece por falta de conhecimento. A gente precisa conhecer tudo isso pra gente saber o que é bom e o que é ruim. Melhorar e aperfeiçoar e fortalecer o que é bom e eliminar tudo que é ruim. É claro que a gente vai continuar aqui ainda nessa cornija da inveja, a gente vai aprender muito sobre inveja. Aqui nós estamos apenas no látego, com os exemplos de generosidade, que é contra a inveja, mas a gente vai então chegar aos exemplos de inveja castigada, como no outro nível, como na outra cornija, e aqui a gente vai aprender muito mais sobre isso. Então a gente está aprendendo o que a gente precisa ser para evitar a inveja, generoso. O remédio contra a inveja é você ser generoso. Toda vez que você sentir uma visitinha de inveja, você pensa, não, ele merece. Ele merece. Deus abençoe ele. Fala isso na sua mente toda vez que você vê que você está sendo atacado pelo esse vício da inveja. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece e ele merece, né? Porque é sempre referente ao outro, né? É referente ao outro em relação a nós. Ok? Se quiser, pode falar também. Ele merece e eu mereço, né? Nesse sentido. Ok? Espero que você tenha gostado desse canto. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Gente, tá sendo uma luta pra gravar esses vídeos. Meu Deus, ou é o áudio que não sai, ou é o vídeo que corta, ou é pessoa que grita, ou é carro que corre, que buzina, é cachorro que late, é tempo que não sobra. Gente do céu! Então, quando dizem que a batalha é muito grande, é porque a graça é muito grande também, né? Então, eu espero que isso tudo que eu tô fazendo aqui gere muitos, muitos, muitos frutos, porque a batalha tá grande. Então, reze por nós aí para que a gente consiga terminar essa jornada aqui, tá bom? Deus abençoe você, gente. Deus abençoe vocês, gente, e até o próximo canto, ok? Obrigado por estar aqui comigo. Beijo, tchau. Deus abençoe.